Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa assistência espiritual aos nossos animaizinhos do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos localizados na Rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista. Reiteramos que estamos abertos ao público em nossas atividades presenciais, a todo o público em geral, 4 vezes por semana, e aos animais, todo domingo às 11 horas da manhã, com plantão, com preleção, com passe, todo o tratamento completo. Conheça também as nossas demais atividades de assistência às segundas e sextas-feiras às 19 horas, às terças-feiras a partir das 15, aos domingos a partir das 9 e também aos sábados a partir das 9, com passe dedicado às crianças e à família em geral, através do trabalho da evangelização infantil. Recados dados, vamos nos preparar para a nossa pequena reflexão de hoje? Então convido a todos a fecharmos nossos olhos, a respirarmos profunda e lentamente, buscando tranquilidade e calma ao nosso redor. Vamos, neste momento, imaginando que ao nosso lado está nosso anjinho de guarda, o nosso companheiro de sempre, aquele que ampara o nosso lar, que nos protege, que também protege os nossos animaizinhos. E através deste amigo nós nos ligamos a toda a espiritualidade que nos auxilia em nosso dia a dia, que auxilia os nossos queridos amigos, animais, a toda a nossa família. É com esses amigos que nós vamos nos ligando à fraternidade de Francisco de Assis, esse querido, esse amado benfeitor, que tanto fez pelos nossos queridos pets, tanto contribuiu para a humanidade. Vamos nos ligando com ele em definitivo, através de sua prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim, ligados a São Francisco de Assis, nós imaginamos também a presença de nossa mãezinha espiritual Maria de Nazaré, cujo véu azul e cuja delicadeza e carinho recaem sobre nós neste momento, para que contigo, Mãe, possamos nos elevar até Jesus, nosso amigo, nosso modelo, o nosso mestre. Diante de ti, Jesus, agradecemos por todas as bênçãos e luz
que nos dá, que nos derrama, que nos toca enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, irmão, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, por tudo aquilo que temos e somos, e por todas as oportunidades de crescimento. Assim rogamos, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Nesta oportunidade, nós iremos falar um pouco sobre a revolta e a tolerância. Hoje em dia, não nos faltam motivos, infelizmente ainda, para que fiquemos revoltados. É o país que não anda bem, a saúde, segurança, economia, trabalho, família. Ufa, é muita coisa realmente para se preocupar e para se revoltar. A situação não está do jeito que nós gostaríamos? Sim, não está. Mas será que merecemos algo melhor? Será que realmente fazemos justiça? Será que atuamos para o progresso da nossa sociedade, do nosso meio, da forma que deveríamos atuar? Vamos analisar primeiro a nossa casa, nosso relacionamento com os nossos familiares, em especial, obviamente, com o nosso grande companheiro, nosso pet, seja ele qual for. Se fôssemos olhar pelos olhos dos nossos animais, como será que enxergaríamos a nós mesmos como tutores? Enxergaríamos pessoas equilibradas, que do momento em que passam pela porta de casa, deixam do lado de fora tudo aquilo que merece estar do lado de fora? Seja preocupações com o trabalho, seja dificuldades na rua, seja qualquer outro problema que esteja de fora, será que realmente o animal iria ver o seu tutor utilizando o seu lar como um centro de amor, de descanso, de recuperação emocional? Ou será que ele iria enxergar um reflexo de tudo aquilo que a pessoa, que o tutor, que seu dono passou ao longo do dia? Trazendo aquela bagagem muitas vezes pesada para dentro de casa, não tendo tolerância, tampouco paciência com ninguém. Muitas vezes, se não todo o tempo, o nosso pet, ele atua como uma criança, ali calado, no cantinho, observando. E o que será que ele observa? Ele observa um ambiente tranquilo, sereno? Será que quando vamos passear com o nosso pet, por exemplo, o fazemos como sendo um fardo, como sendo uma obrigação, arrastando os pés pela rua, só para ele, por exemplo, cumprir as necessidades, ou quando ele precisar ir ao veterinário ou algo do tipo? Ou será que fazemos com alegria? Será que desfrutamos daquele momento, não apenas para exercer uma amizade com um animal, mas sim para refletirmos sobre nós mesmos, tirarmos aqueles minutinhos do dia para simplesmente não pensar em nada? E o pior, o pet, quando ele olha, ele muitas vezes reproduz. Sim, porque achamos que existem cachorros violentos, que existem gatos que são ariscos, que existem outros animais que são hostis. E por que será que o trabalho dos adestradores, daqueles que tomam conta com animais, nunca é feito com violência, e sim com respeito, carinho, firmeza, e firmeza, claro, aqui não tem nada a ver com violência. Se pegarmos o exemplo de Jesus, então, nossa, ele tratou com extremo amor, com extrema boa vontade, aqueles que eram hostis para com ele. Com os animais, com mais carinho ainda, sabendo do estado primitivo de cada um, respeitando o seu meio e não poupando em nenhuma oportunidade o carinho, o afeto, o amor. São Francisco de Assis, então, fez o mesmo, louvando a natureza através da atitude de preservá-la, louvando os animais através da atitude também de respeitar seus espaços e doando cada vez mais amor.
Quando chegarmos em casa, será que nós realmente refletirmos que naquele momento, naqueles minutos, são preciosos para o nosso pet? Pois ele passou o dia inteiro longe da gente, está ansioso para a nossa chegada, e quando finalmente chega o momento, como será que nós nos portamos? Com intolerância? Se ele porventura faz um estrago na casa, morde, arranha alguma coisa, faz as necessidades fora do lugar, como será que reagimos a isso? Com impaciência? Com intolerância? Com extremo nervosismo? Ou com calma, com tranquilidade? Existe uma frase por aí que diz que nós somos para os nossos animais o que os anjos são para conosco. E sim, é fato. Nós somos seres mais evoluídos que os nossos animais porque dotamos da consciência e do livre-arbítrio. Mas o modo como tratamos eles é justamente o modo que, mesmo involuntariamente, estamos esperando, ansiando que os espíritos mais evoluídos nos tratem. E aí, como será que nós gostaríamos ou mereceríamos ser tratados? Para quem tem interesse, há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, todos os ensinamentos de Jesus e explicações dos Espíritos acerca dos brandos e pacíficos, cujo tema aborda essa lição, essa reflexão de hoje. Ali Jesus nos diz que os brandos e pacíficos irão herdar a terra. E Jesus, ali, curiosamente, estava falando do ponto de vista material. Porque o Espiritismo prega a teoria da evolução. É uma lei universal, aliás. E se é uma lei, ela há de existir em todas as épocas, independente do povo, independente da crença. Para o nosso planeta, sim, tem uma evolução a caminho, tem uma evolução ocorrendo. Por mais que as notícias da TV sejam desanimadoras nesse sentido, nós estamos evoluindo. Daqui a alguns anos, iremos ser um planeta de regeneração, onde o bem começará a predominar sobre o mal. E quando Jesus diz que os brandos e pacíficos vão herdar a terra, significa de preparar o terreno justamente para que nós possamos aqui habitar. E aí? Quem será que vai restar nessa terra e quem será que não vai restar? Que vai voltar para um mundinho ainda mais primitivo, ainda mais rudimentar, para aprender lições que nesta oportunidade ainda não aprendeu. Os nossos animais estão aí justamente para que possamos exercitar carinho, admiração, cuidado, empatia e exemplo. Sim, a tolerância deve ser, acima de tudo, um exemplo. Tolerar os erros dos outros, tal como gostaríamos que os outros tolerassem as nossas falhas. Tolerar que o nosso animal de estimação carece de cuidados, precisa muitas vezes de uma melhor educação e que esta educação não virá se o tratarmos com violência, com nervosismo, com atitudes banais. Temos e podemos repensar a todo instante, a todo dia, as nossas atitudes. O mesmo carinho que os nossos animais provêm para nós quando chegamos em casa, por exemplo, é uma ótima situação para nos inspirarmos. Quando vemos alguém que não vemos, que não visitamos, cuja presença esteve distante há longo tempo, como será que nos comportamos? Externamos todo o nosso carinho, toda a nossa saudade, tal como os pets fazem para conosco, ou tratamos com frieza, como se fosse algo do dia a dia, para sentir saudade apenas quando aquela pessoa vai embora? Ah, ir embora, né? A morte é também uma passagem, um acontecimento que nos dá muita revolta. Aquele companheiro de longos anos, de longa data, de repente, hoje está conosco e amanhã já não está mais. Mas o Espiritismo também nos consola nesse sentido, de que a vida continua não apenas para nós humanos, mas também para os animais. Eles também retornarão à pátria espiritual, também terão a sua cadeia, a sua fila de evolução. E eles reencarnarão. Reencarnarão em novos animaizinhos para novos aprendizados e seguirão a vida. Nós o reencontraremos, se não na própria matéria, fatalmente quando estivermos no plano espiritual.
Sim, a vida continua para todos, independente do nosso grau evolutivo, independente de qual espécie nós habitamos na matéria. E como dissemos anteriormente, apenas existe a lei da evolução, ou seja, não existem passos para trás. Os nossos animais, aqueles que nos cercam hoje, serão os humanos de amanhã. E nós estaremos caminhando, claro que cada um à sua velocidade, para sermos também seres mais superiores. E essa troca de experiências, essa troca de carinho, tudo aquilo que aprendemos, praticarmos para com o próximo é constante. E não nos enganemos. Enquanto estamos aqui na Terra, podemos não nos recordar das nossas existências anteriores, mas fatalmente quando voltamos ao plano espiritual, aí nos recordamos. E quiçá não vem aí as memórias justamente de quando nós éramos outros seres nas encarnações. Porque se nós estabelecemos um grau de simpatia para com os nossos pets hoje, essa mesma simpatia, essa mesma relação benfeitora a ambos continuará na evolução. A vida é feita de uma troca de gentilezas. Quanto mais carinho nós exercitarmos, maior o nosso exemplo terá impacto naqueles que estão ao nosso redor. Sejam seres humanos, sejam crianças ou sejam os nossos pets. Vamos aprender cada vez mais o que eles têm a nos ensinar e não é pouca coisa. Ao passo em que demonstramos para eles que, como seres inteligentes e evoluídos que já somos em comparação a eles mesmos, nós podemos dar o exemplo, mas um exemplo de amor, um exemplo de companheirismo, um exemplo de bondade, tal como Jesus e tal como Francisco de Assis nos mostrou. Então, paciência. A nossa irritação não vai resolver problema algum, muito pelo contrário, vai produzir momentos de puro arrependimento no futuro. Arrependimento que poderá se estender por diversas vidas, quiçá anos e até décadas e séculos. Tem curiosidade em saber mais sobre o assunto? A literatura espírita está à disposição. No CEF, por exemplo, nós temos a nossa biblioteca. Há tantas histórias, há tantos ensinamentos dentro da doutrina, só aguardando ali o nosso estudo, a nossa curiosidade em aprender cada vez mais. Então, nesse momento, que nós possamos refletir sobre o quão poderosa é a nossa calma, a nossa tranquilidade e o quanto, ao mesmo tempo, tão nocivo é para nós e para os que estão ao nosso redor e principalmente aos nossos pets, quão tóxico são as nossas más atitudes, a nossa má educação, a nossa dureza e a nossa revolta. Que possamos levar esses ensinamentos para essa semana que se inicia, lembrando de sempre agradecermos no lugar de reclamar, pois assim o mundo retornará em troca para a gente muita gratidão. A vida é sempre uma troca. Que possamos sempre oferecer o melhor, para que nós possamos sempre receber o melhor. E assim, meus amigos, vamos novamente fechando os nossos olhos, onde vamos mentalizando o que é ao nosso redor. Se faz um lindo jardim de flores, rosas estas que igualmente recaem sobre nós neste nosso momento. Com um aroma agradável, nós vamos mentalizando que estamos em meio à natureza. E para agradecer mais este momento de união em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar o melhor para o nosso planeta Terra. Vibrar é desejar alegria, paz e amor para todos aqueles que hoje ainda lidam com conflitos e violência. Vibrar é mentalizar o melhor para o nosso país, o Brasil, essa terra belíssima por natureza. É envolver com muito carinho a todos os enfermos, a toda a cúpula médica e veterinária. Envolver aqueles que estão nas ruas com o nosso abraço, com o nosso calor humano. Envolver igualmente os animais abandonados. Vamos envolvendo os órfãos, a idade idosa, envolvendo aqueles que estão encarcerados, os animais, muitas vezes vítimas de maus tratos,
Vamos vibrando pelos lares da Terra para que haja cada vez mais troca de gentilezas, amor, diálogo. Mentalizamos agora o nosso próprio lar, onde vibramos para que Jesus, para que todos os benfeitores espirituais estejam em nossas casas, para que possamos, pelo pensamento, fé e o exemplo, manter a presença desses amigos para conosco. Vibramos também pelo CEF, essa casa que nos acolhe, que nos abraça, que ela possa permanecer de portas abertas por muito tempo. Vibramos por toda a Aliança Espírita Evangélica e demais segmentos espíritas no Brasil e no mundo, bem como para com as demais religiões. Envolvemos, por fim, muito carinho naqueles trabalhos exercitados para atingir o bem ao próximo, para acolher aqueles que sofrem. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que sejamos merecedores da melhor vibração. E aproveitamos esse ensejo para mentalizarmos que do alto essa chuva de energia recai sobre nós e sobre o nosso pet. E nesse instante, todos os voluntários do CEF estão doando as melhores vibrações, para que possamos, através deste passe, mesmo com a distância física, abrir o nosso coração, mentalizar o nosso pet sendo tratado, sendo acariciado por Jesus e pela fraternidade de Chico de Assis. Vamos também lançando as nossas mãos para os recipientes com água que preparamos, onde ali mentalizamos que o nosso recipiente e o recipiente do nosso pet são fluidificados neste momento, e todas as suas moléculas sejam energizadas para auxiliar na assistência espiritual de hoje. E desta forma, meus amigos, mais uma vez elevamos o pensamento a Jesus, imaginando essa chuva de bênçãos recaindo sobre nós, onde rogamos, graças a Deus. Mais uma vez agradeço pela sua audiência aqui em mais esta preleção no canal e nas páginas do CEF. Não deixe de se inscrever, tem muito conteúdo bacana aqui, estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, novas preleções todos os sábados e também conheça o CEF presencialmente, conheça a nossa sede, conheça os trabalhos ali realizados. Nós temos no próximo mês de junho, no dia 25, uma nova turma de curso básico de Espiritismo sendo aberta. Sim, aos sábados, a partir do dia 25, às 15 horas. Totalmente gratuito, sinta-se desde já convidado. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua atenção e tenhamos todos uma semana abençoada. Até a próxima e um grande abraço.